Olá, amigos do canal, bem-vindos. Mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Relatório de janeiro de 2022 do AFHI 11. Vamos dar uma olhadinha nele aí, dar uma acompanhada para a gente ver esse relatório gerencial. Ele é o AAF Invest, CRI, Fundos de Investimentos Imobiliários, Recebíveis Imobiliários. Vou começar aqui pelo Fundos Explorer para pegar alguns dados dele para você, importante prestar atenção. Ele está pagando um dividendo de R$ 1,30, que dá um dividend yield de 1,27%. É um ótimo dividend yield. O preço atual está R$ 96,74 e o valor patrimonial R$ 96,81. PVP igual a 1. O patrimônio líquido dele é 173 milhões de reais. É um patrimônio líquido até ainda pequeno, o fundo ainda tem muito para crescer. Vamos lá, ele é novo. Se a gente botar aqui, dar uma olhadinha desde quando ele está pagando proventos, a gente tem provento dele só desde abril. Então, é um fundo que nasceu nessa época agora de alta de Selic e com taxa de juros caindo. Mas mesmo assim, ele tem pago aí proventos, vem melhorando no decorrer do tempo, isso também em virtude acho que a indexação IPCA. Mas a gente vai verificar no relatório gerencial quais são os CRIs que ele investe. Então, a FHI 11, relatório gerencial de janeiro, como é um fundo que a gente, acho que é a segunda vez que eu trago o relatório dele no canal, vou passar por aqui. Ele tem uma taxa de gestão, administração e custódia de 1% ao ano, em linha com a grande maioria. A cota de mercado, quando tinha fechado o mês, estava bem mais alta do que agora deu uma reduzida. Ele tem só 7 mil cotistas e um dividendo pago aí de R$ 1,30. Então, houve uma queda no valor do preço aí, talvez o pessoal achou pouco esse dividendo aí. Mas vamos esperar para ver. Por cota, o resultado do mês foi 1,36, a distribuição foi 1,30, então a correção monetária mais resultados, R$ 1,66. Isso aqui é o que ele teve. Então, ele ainda tem alguma coisa para distribuir. O acontecimento mais marcante no mês em relação à indústria de fundos imobiliários foi a decisão da CVM em relação ao MXRF11, que gerou uma série de questionamentos dos participantes do mercado e diversas análises e opiniões públicas por gestores e influenciadores da indústria. No que tange ao AFHI 11, é isso que interessa, os rendimentos pelo fundo são com base em disponibilidade de caixa e não excedem um lucro contábil auferido pelo fundo sobre o regime de competência. Em 31 de dezembro de 2021, o fundo possui uma reserva de lucros de mais de 3 milhões de reais. Dessa forma, considerando que a própria CVM afirmou que, embora a decisão tenha envolvido um caso específico, pode se aplicar aos demais fundos de investimentos que tenham características similares ao do caso analisado, a distribuição de rendimentos do AFHI 11 seguirá no momento sem impactos e alterações. Às vezes, a decisão colocada pela CVM se encontra atualmente suspensa. Aí fala sobre os rendimentos. Foi 1,30 por cota, que equivale a um dividendo de 1,27. Hoje caiu, dá 1,33, anual 15,26%, considerando o preço de fechamento de 14 do 2, ou seja, R$ 102,25, o correspondente a uma remuneração bruta de imposto de renda de 204,9. O rendimento distribuído de janeiro reflete majoritariamente a variação do IPCA de 2 meses anteriores aos resultados, que o índice de novembro, 0,95%, contribuiu para o resultado do mês. A data base do indexador de CRI está indicado na coluna base indexador na seção em abril, na seção ponto. Deveria ter um ponto aqui. Na seção composição da carteira, perdão. Vamos lá, então vamos entender. Vou passar aqui um pouquinho. Ele fez algumas movimentações na carteira. Eu quero olhar a carteira. Vou voltar no DRE daqui a pouquinho, para a gente entender o DRE deles. Aqui estão, composição da carteira. Aqui na composição da carteira, IPCA mais 8, IPCA mais 10, a base indexador, dezembro, novembro, dezembro, novembro. Então, assim, pagou agora em fevereiro, mas ainda estão usando lá
novembro, dezembro, janeiro, dezembro. Cada CRI tem uma base diferente. Até aqui, ó, o CRI JPA usou dezembro, outro CRI JPA outubro e outro CRI JPA novembro. Mesmo CRIs com o mesmo devedor utilizando base de pagamentos diferente, referência aos seus indexadores. E eles investem no SNCI, um pouco da carteira. Tem um pouquinho da carteira em FIIs. Mas vocês podem ver que os devedores aqui, a grande maioria classificados, eu classifico, por serem empresas, por serem... Eu classifico high grade. Então, esse fundo imobiliário, ele estaria mais ou menos high grade, ou talvez próximo a um middle risk. Mas, para mim, ele tem cara total de high grade e pagando um provento muito interessante. A carteira tem um indexado ao IPCA, uma média de 7,56% ao ano de prêmio, pré-fixado 10%, um pouquinho de CDI mais 5,69%, alto. Então, vamos olhar agora o DRE. Para quem não conhece, ele é bem IPCA e tem um pouquinho de CDI. Em janeiro, nós tivemos aí juros mais altos que o anterior e uma correção monetária mais baixa que a anterior. Mas ele teve uma negociação de CRIs que deu um lucro maior, que acabou dando uma equilibrada aqui nesse sentido. E a negociação de FIIs também teve um resultado pequeno aqui. Eles venderam um pouquinho aí do Suno. Talvez para fazer uma arbitragenzinha. Mas aí eles tiveram aí um resultado por cota de 1,35 com a distribuição de 1,30. Então ainda guardou um pedacinho aí na reserva. Então ele já tem 26 centavos acumulado por cota de reserva. Então esse fundo imobiliário ainda tem uma gordurinha aí para se gastar em caso de uma queda nos índices, por exemplo, de janeiro, que foi bem mais baixo. Voltando aqui, só porque eu não frisei o percentual, em IPCA está 82,22%, pré-fixado 1,29%, CDI 14%, fundos imobiliários 1,15% e no caixa 1,44%. Então, está bem indexado ao IPCA. Então, quanto mais alto o IPCA, melhor os pagamentos do AFHI 11. A meu ver, eu considero um fundo de high grade. Aqui estão as movimentações no mês, que é mais fácil de enxergar assim, né? Eles compraram CDI mais 3, CDI mais 6,8. Venderam CDI mais 6,6. Não sei, uma troca aqui, pode-se dizer, né? Mas antes era só 2 milhões, agora é 4 milhões. E aqui vendeu um IPCA mais 6. E aqui eles venderam no dia 15 do 2. Essas duas operações que aconteceram após o fechamento do mês, né, de janeiro, venderam o Suno aí. Isso aqui provavelmente é já uma da estratégia de arbitragem, né? Eles estão vendendo para comprar mais barato na subscrição. Venderam acima de R$100 aqui, se a gente fizer uma conta de padaria aqui. Alocação por risco, isso aqui eles trazem. Vamos ver se eu acertei? High grade, 59,58%. High yield, 40%. Então, eles mesmos se classificam high grade. CRIs aqui aos 97% e aqui por indexadores o gráfico bem mais indexado ao IPCA. No mais, pessoal, esse é o relatório gerencial do AFHI 11 do mês de janeiro. Fundo imobiliário novo, pouco tempo aí, mas já mostrando sólido e com uma gestão que deixa as informações bem claras, bem transparentes. Eu gosto muito de saber qual é o mês de referência que está pagando CRIs, e aqui eles trouxeram CRI por CRI, qual é o mês de referência que está usando as taxas de inflação, os índices de inflação. Então, a gente consegue até quase se planejar qual é o próximo pagamento, se a gente começar a olhar CRI por CRI e ter uma média. Então, como a gente viu ali que tem 3 meses diferentes, no próximo também será 3 meses. E se a gente olhar a inflação de 3 meses, está bem alta, provavelmente vai continuar pagando bem no próximo mês. Meus amigos, muito obrigado a todos. Deixem seu like, se inscrevam no canal e até a próxima.